Aleluia. Amém. Esse salmo, assim como diversos outros salmos, ele é um salmo em que o autor ele expressa a sua gratidão ao Senhor, expressa o seu livramento ao Senhor em forma de gratidão, de adoração. E ele expressa essa gratidão porque Deus o livrou de uma grande aflição. A gente vê no verso 3 e no verso 4, ele falando que as cordas da morte o envolveram. Ou seja, ele estava em um momento de aflição. E ele escreve esse salmo com o intuito de louvar em gratidão ao Senhor. Como a gente tem se exposto a esses salmos, a palavra do Senhor, durante algum tempo, a gente tem visto que existe muito um padrão de escrita, um padrão de texto, um padrão de objetivo em todos os salmos. E é interessante notar que esse Salmo 116, ele faz parte de um compilado de salmos, do 113 ao 118, 6 salmos que eram cantados, eram entoados em um momento específico da celebração judaica, momento de Páscoa. Eles se reuniam e cantavam esses salmos ao Senhor. É bem provável também que alguns estudiosos dizem que o Senhor Jesus, na sua última ceia com os discípulos, antes de ser preso, ele cantou um desses salmos de Páscoa ao Senhor. E esse salmo, ele trata a respeito disso, de uma expressão de gratidão. Representa uma expressão do coração que experimenta o descanso do Senhor, ou o livramento do Senhor. Todos aqui passaram por livramentos, todos aqui passaram por momentos e circunstâncias difíceis na sua vida. E a pergunta é, para onde essas circunstâncias elas têm nos levado? Para um momento de louvor e gratidão ao Senhor? Ou para um momento de dúvida ou desconfiança do poder das mãos do Senhor? Nós cantamos aqui que o Senhor é o nosso general. O Senhor é forte, Ele é poderoso na batalha. E por diversas vezes, quando enfrentamos essas circunstâncias, nós esquecemos disso. Esquecemos que Deus pode intervir e pode solucionar os nossos problemas. E por esquecer disso, deixamos de cantar assim como o salmista, que nós amamos o Senhor porque Ele tem nos livrado, porque Ele tem nos salvado, ouvido as nossas súplicas, ouvido as nossas orações. E dentro desse estudo de salmos, quando a gente olha todos os salmos e estuda de maneira intencional todos eles, nós vemos que tem diversos salmos falando sobre diversas coisas e diversos autores em vários momentos das suas vidas. Mas eu queria separar basicamente em duas principais características que envolvem todo o livro de Salmos. São os salmos de louvor ao Senhor e também os salmos de lamento ao Senhor, em que o salmista ele estará lamentando ao Senhor por conta de um mal que ele está vivendo, e também o salmista pode estar louvando ao Senhor por causa de algo bom que ele está vivendo, por causa dos atributos do Senhor, seja por qualquer motivo. Então nós vemos em todos esses salmos, nos 5 livros separados dentro dos salmos, os salmistas falando, lamentando ao Senhor, clamando a Ele, pedindo por livramento, mas também louvando ao Senhor, sendo grato ao Senhor em todas as circunstâncias. É interessante então notar que essa lamentação dos salmistas, elas são por conta do mal a que eles estão expostos. Existe um mal no mundo, existe uma maldade. Essa maldade, nós sabemos, é proveniente do pecado. E esses salmistas, diante dessa maldade, eles lamentam diante do Senhor. Eles começam a gerar dentro de si uma tristeza proveniente de uma capacidade de enxergar algo que está fora dos eixos, algo que está errado, algo que está ruim. E ao vislumbrar essa maldade, por conta da revelação da bondade do Senhor, nós nos entristecemos e lamentamos e clamamos: Senhor, intervém. Então os salmos de lamentação, eles expressam orações de dor,
de confusão, de raiva, por conta da situação de maldade em que esses salmistas estão vivendo, por conta da situação de maldade que o mundo está vivendo, desde o momento em que o homem pecou contra o Senhor. E esses salmos, eles chamam a atenção para o que há de mal no mundo, para o que há de ruim no mundo, e pedem para uma intervenção divina, pedem pela intervenção do Deus Altíssimo. Então, a lamentação, e esse momento em que o salmista ele está aflito, a lamentação, ela é uma resposta apropriada à maldade do homem. Porque a lamentação, como eu disse, ela é proveniente de uma tristeza. E essa tristeza é gerada por um conhecimento, o conhecimento do que é bom, a partir da revelação da palavra do Senhor. Então eu me exponho à palavra do Senhor, eu sei o que é correto, e quando eu me deparo com a maldade, eu lamento, e essa tristeza vem sobre o meu coração, e eu peço: Senhor, intervém sobre isso que está acontecendo. Então a lamentação, ela é uma resposta apropriada à maldade que nós vemos no mundo, por causa da injustiça do pecado. Então, diante desse mal, nós devemos nos voltar ao Senhor com o quê? Com arrependimento. Essa lamentação, esse momento de tristeza em que vários salmistas se expõem ao Senhor, eles devem estar acompanhados de um arrependimento profundo de coração. E eu quero ler com você Joel capítulo 2, do verso 12 ao verso 14. Joel capítulo 2, do verso 12 ao verso 14. Amém? Vamos ler, verso 12. O texto diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para Ele de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Verso 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E o verso 14 diz: talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Aqui o contexto de Joel 2 era um contexto de aflição, de dor. E aqui o profeta está dizendo: voltem para o Senhor. Voltem para o Senhor como? Em arrependimento, apresentando a Ele o quê? Jejum, lamento e pranto. É isso que o texto diz. Voltem para o Senhor, porque o pecado a que vocês estão submetidos é muito grande. E voltem a Ele lamentando, em prantos, entendendo o tamanho do pecado a que vocês estão expostos. Então os diversos salmistas nos salmos, eles falam e lamentam ao Senhor por causa das aflições que eles estão vivendo. E todas essas aflições são por conta do pecado do homem. E o nosso posicionamento deve se voltar ao Senhor, deve ser de se voltar ao Senhor em lamento, jejum e pranto, se arrependendo dos nossos pecados e se arrependendo dos pecados da nossa nação, do nosso povo. Quando eu visualizo o pecado de um povo, eu visualizo a injustiça causada pelo pecado, a minha reação deve ser de arrependimento por aquele pecado, por aquelas falhas. E por isso os diversos salmistas, eles falam a respeito disso, do pecado que está no coração do homem e de quanto eles pedem a intervenção do Senhor. Então, se eu pudesse elencar uma sequência dentro desse próprio texto de Joel capítulo 2, seria: ao nos depararmos com o mal, eu devo me arrepender e me voltar para o Senhor em arrependimento, para que ao voltar ao Senhor com o meu coração, Ele possa derramar do seu Espírito sobre toda a carne e resolver o problema do homem. Assim como o texto diz na continuidade, lá no verso 28, em que depois disso, do homem se voltar ao Senhor em arrependimento, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e aquele mal, ele não estará mais mal, porque o Espírito renovará o espírito do homem. Então esse processo
ele deve acontecer em nossas vidas e ele acontece durante todos os salmos. Todos os salmistas falam a respeito disso. Mas em contrapartida também existem muitos salmos de louvor ao Senhor, em que os salmistas, eles louvam ao Senhor pela esperança que eles têm nas promessas do Senhor. Diversos salmos, eles são o que a gente pode chamar de salmos messiânicos, que profetizam a respeito do Messias. Então os salmistas louvam ao Senhor e, visualizando o pecado do homem, eles louvam mesmo assim, porque eles acreditam numa promessa de que viria um rei e governaria com justiça, de que no futuro um rei messiânico viria e lutaria contra o mal e contra o pecado, e ele viria reinar com justiça contra toda a iniquidade, contra toda a injustiça do homem. Os salmos dizem que esse rei, ele vai reinar com cetro de ferro, ele vai ser um rei forte e poderoso. Então, os salmistas, eles se entregam a essa verdade, e por conta dessa esperança proveniente dessa promessa de descanso do Senhor, eles louvam ao Senhor e dizem: o Senhor é bom e eu me entrego totalmente ao Senhor. Diversos salmos falam a respeito disso. Então, diante dessa bondade de Deus e dessa promessa de descanso, diversos salmos foram escritos em louvor e gratidão ao Senhor. Em louvor e gratidão por aquilo que o Senhor é, por aquilo que Ele prometeu fazer e por aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. O Senhor, Ele vai destruir o mal, e essa esperança deve apegar o nosso coração, deve estar no mais íntimo do nosso ser. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando a respeito de lamento e de louvor? Porque especificamente nesse Salmo 116, nós vemos essas duas realidades muito latentes. Nós vemos o salmista oferecendo uma oração ao Senhor, um louvor ao Senhor, por conta de um livramento que o Senhor deu para a vida dele. Então ele estava num momento de dor, de aflição, de lamento. Ele se voltou para o Senhor em arrependimento, e o Senhor interveio na vida dele, e ele foi sarado, e ele foi curado, e ele foi transformado. A sua vida foi mudada, e ele passou de lamento para louvor, e ele passou desse momento de tristeza para um momento de gratidão e louvor ao Senhor. Essas duas questões, elas são muito latentes, e elas me saltaram aos olhos nesse salmo. São duas realidades diferentes. Em um momento em que o salmista lamenta o Senhor, a resposta do Senhor vem, e a partir disso ele começa a louvá-lo, porque o Senhor respondeu à oração dele. Amém? Então existem essas duas realidades, e eu quero agora começar a falar do verso 1, que diz assim: o salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Vamos ler de novo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Então a primeira expressão aqui do salmista que ele fez a Deus é que ele ama o Senhor. Ele tem um amor profundo por Deus. Então não é qualquer amor por qualquer coisa. É um amor que ele tem pelo Deus Altíssimo, que respondeu à oração dele, que respondeu o lamento e o pranto dele, que respondeu aquilo que ele precisava com aquilo que ele precisava. O salmista então ele recebe a resposta do Senhor e declara: Senhor, eu amo ao Senhor, eu te amo, Pai. E essa é a primeira expressão dele, e ele declara com todo o coração que, sentindo essa expressão de amor por Senhor, ele pode então desfrutar da resposta do Senhor à sua aflição. Mas qual seria o principal sentido ou o objetivo dele expressar que ama o Senhor? Qual o objetivo desse amor? Qual o significado desse amor ao Senhor? Nós vemos em toda a palavra do Senhor significados a respeito da palavra amor. A gente pode entender que amor é um sentimento, amor é proveniente de um desejo, de uma afeição, de algo que alguém fez de bom pra gente, de um sentimento que às vezes é inexplicável. Mas eu quero dar um significado
bíblico que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito do amor. Lá em João capítulo 14, verso 15, o Senhor Jesus, ele define o amor em palavras muito claras. João capítulo 14, verso 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus, coloca o verso 21 também, Flávio, que eu já vou falar. Jesus aqui, ele está expondo e dizendo: todo aquele que declara que me ama deve obedecer aos meus mandamentos, porque o resultado do seu amor a mim deve ser a obediência aos meus mandamentos. No verso 21 o texto diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem obedece aos mandamentos do Senhor, esse é quem ama o Senhor. Então o salmista, quando ele expressa que ama ao Senhor, ele também está expressando a sua obediência, o seu desejo de obedecer e seguir aos preceitos do Senhor. Não se trata só de puro sentimentalismo ou de um desejo que passa, mas de uma vontade que flui do seu coração, de deixar a sua vontade de lado e se submeter à vontade do Senhor. Quando eu amo ao Senhor, eu obedeço aos seus mandamentos, e por isso as minhas vontades são deixadas de lado, para que o Senhor estabeleça a vontade dEle, o jeito dEle e o livramento que Ele deseja para as nossas vidas. Por isso, quando o salmista declara que ele ama o Senhor porque deseja obedecer aos seus mandamentos, porque o Senhor respondeu à sua súplica, e porque no mais íntimo do desejo do coração do salmista, ele deseja estar de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que ele clama por ele, por isso que ele clama para que o Senhor intervenha, porque o amor expresso por esse salmista em louvor a Deus, ele demonstra essa gratidão e essa obediência. Senhor, o Senhor me livrou, é isso que o salmista está falando. Por isso eu o amo, e eu obedeço aos seus mandamentos, e eu me submeto ao seu livramento, aos seus desejos, aos seus preceitos. Então, o que nós precisamos também entender é que o amor que nós devemos ter ao Senhor, ele deve ser sim, para além daquilo que o Senhor pode entregar às nossas vidas. Por diversas vezes a gente não fala que nós devemos amar ao Senhor pelos seus atributos. Devemos amar ao Senhor não pelo que Ele oferece, pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, por causa da sua salvação, da sua graça. Mas existe também uma coisa que nós deixamos às vezes passar, que às vezes deixamos de lado, falando tantas vezes isso, é que quando o Senhor responde, nós devemos também louvá-lo e ser gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é isso que o salmista está fazendo. Senhor, eu amo ao Senhor porque o Senhor me respondeu. Eu amo ao Senhor porque o Senhor me respondeu no momento de angústia. Eu amo o Senhor, independente do que aconteça, mas eu amo o Senhor porque o Senhor é um Deus fiel que responde e não falha. Às vezes pedimos demais e esquecemos de agradecer por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Eu falo às vezes com as pessoas que quando a gente, principalmente na sala de oração, quando a gente tinha os nossos turnos de intercessão, que eu não gostava da palavra pedido de oração. Eu não gostava de dizer pedido simplesmente de oração, porque oração não é só pedir, oração não é só clamar para que o Senhor faça algo. Oração é uma conversa, é um diálogo, é um relacionamento. Ninguém deseja ficar perto de uma pessoa que só pede. As pessoas desejam estar perto de pessoas que têm relacionamento com elas. A mesma coisa Deus deseja um relacionamento com o seu povo. Quando o seu povo só se posiciona para pedir, esquece de agradecer, de buscar uma vida de relacionamento, de agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, nós estamos negligenciando um relacionamento profundo com o Senhor e buscando somente Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele nos oferece. Mas nós devemos buscar a Deus não só pedindo, mas vivendo uma vida de expressão de gratidão a Deus, sendo gratos por aquilo que Ele tem feito, por quem Ele é, por aquilo que Ele prometeu fazer, firmados numa aliança que é eterna, com base em um testemunho interior que o Espírito Santo gera no nosso espírito,
capaz de olhar para as circunstâncias e colocar os nossos olhos, apesar das circunstâncias, em Deus, nos céus. Porque as leves e momentâneas tribulações não se comparam à gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a que nós nos exporemos em glória. Jesus Cristo é o resultado da nossa busca. Jesus Cristo deve ser o fim da nossa busca. Por isso, tudo aquilo que Ele faz para nós, ou deixa de fazer, nós devemos louvar a Ele por isso. Devemos entregar os nossos louvores a Ele. Por isso, o nosso louvor a Ele, o nosso amor e desejo a Ele, ele deve transcender, passar as respostas ou as não respostas às nossas orações. Por exemplo, se eu amo os meus pais, eu amo eles, mas eu também amaria eles se eles me dessem uma viagem para Barcelona de primeira classe, para ver Real Madrid e Barcelona no Camp Nou, na melhor cidade de Catalunha, e eu pudesse ali experimentar de uma experiência totalmente diferente. Eu amo eles, mas também amaria se eles me entregassem esse presente. Mas não é por causa disso que eu amo a eles, é por causa de quem eles são, é por causa do amor deles por mim. Mas isso não implica no fato de que, se eles fizerem algo por mim, eu devo agradecer e ter um amor por eles por isso. Vocês estão entendendo? O salmista, ele recebeu uma resposta do Senhor, e ele diz aqui que ama o Senhor, e isso não é menor porque ele recebeu uma resposta. Então, se Deus tem respondido às suas orações, você deve ser grato a Ele, deve louvá-lo, deve encher o seu coração de gratidão e amor ao Senhor e dizer: Senhor, eu amo do mais profundo do meu coração, porque o Senhor não é um Deus que está falhando, nem vai falhar, mas é um Deus que promete e cumpre a sua palavra. O Senhor promete que vai me guardar em todas as circunstâncias. O Senhor promete que vai responder às minhas orações quando eu orar de acordo com o Teu nome e a Tua vontade. O Senhor promete que colocará os Seus anjos ao meu redor para me guardar dos anjos maus. E quando o Senhor cumpre o que o Senhor fala, eu sou grato ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pelo que Ele tem feito. Olhamos demais para os pedidos e pouco para o que o Senhor fez em nossas vidas. Olhe para o seu passado, para as promessas que Deus cumpriu em sua vida. Olha quantos livramentos, olha quantos momentos em que Ele guardou a sua vida, te livrou de coisas que você nem imaginava. Ele estava lá ao seu lado e você deve louvá-lo por causa disso. E isso é um testemunho real na sua vida latente que você vive, de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso e cumpre aquilo que Ele prometeu. E o salmista, nesse primeiro verso, ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele me livrou, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica a Ele. Eu louvo o Senhor, eu amo Ele, porque Ele é fiel. E no verso 2 ele diz: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. É muito forte esse texto. Ele diz aqui que Deus inclinou os seus ouvidos para Ele. Eu não sei você, mas quando eu penso em Deus, eu penso em Deus com uma majestade, uma santidade tão grande, que é revelado nas Escrituras, que eu fico impactado quando eu vejo um texto desse, em que esse Deus santo, esse Deus grande e poderoso, Ele se inclina para me ouvir. Ele se inclina e está atento às minhas súplicas e à minha oração. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Existe um Deus grande e poderoso, que apesar de ser grande, ainda assim se inclina e ouve as suas orações. Você não está sozinho no barco. Deus está contigo. Deus está conosco. E nós devemos invocá-lo durante toda a nossa vida. Por isso ele diz aqui: eu invocarei toda a minha vida. Durante toda a minha vida eu invocarei, porque o Senhor é um Deus que se importa com a minha vida, se inclina com seus ouvidos para ouvir as minhas orações e a minha súplica. Por isso ele está aqui, o salmista, maravilhado com o fato de que Deus, Ele ouviu a sua oração. Então, pelo fato de Deus ter se inclinado e ouvido,
essa oração, ela foi atendida. Essa oração que ele fez, ela foi atendida. Por isso a garantia dele é: Senhor, então eu vou te invocar por toda a minha vida. Porque se o Senhor é um Deus fiel, que responde a minha oração, então por toda a minha vida eu te invocarei. Por toda a minha vida eu te buscarei, porque eu sei que o Senhor não é um Deus falho, que promete e não cumpre. O Senhor é um Deus vivo, poderoso e cumpre a tua palavra. Então todo aquele que invoca o Senhor, ele vai receber a salvação. Lá em Joel capítulo 2, no verso 32, no final do texto, no final do capítulo, o profeta, quando ele fala que o Espírito Santo será derramado, e nós cremos que esse Espírito foi derramado parcialmente em Atos 2 e será derramado plenamente no fim dos tempos, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Haverá livramento para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos, porque o Senhor prometeu na sua palavra, e Ele diz que derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e salvará aqueles que estarão buscando uma vida com Ele. O Senhor não mente na sua palavra, e Ele está dizendo: todo aquele que invocar será salvo. Não ficará uma parte sem ser salva, mas todo aquele que invocar, assim como o salmista, que declarou que invocará o Senhor durante toda a sua vida, também será salvo. O Senhor, Ele está inclinado, ouvindo as nossas orações, e Ele espera de nós um clamor em lamento, arrependimento, clamando pela intervenção do Senhor, para que Ele nos livre, para que Ele demonstre a sua bondade apesar das circunstâncias, para que Ele demonstre que Ele é um Deus fiel e não deixa de cumprir a sua palavra. No verso 3 e no verso 4, o salmista aqui expõe a sua dor, o seu lamento. Ele diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, pode ser sepultura, ou profundezas, ou pó, ou morte, a tradução dessa palavra, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. Aqui é interessante notar, porque parece que o versículo 3 e o versículo 4, eles deveriam ter sido escritos antes do verso 1 e do verso 2, porque no início ele fala que o Senhor respondeu a sua súplica, e aqui ele está dizendo que as cordas da morte o envolveram, e aí ele clamou ao Senhor. Então esse verso 3 e verso 4, eles meio que retroagem no tempo, porque eles antecedem o que foi narrado no verso 1 e no verso 2. Então nós podemos ver aqui a ordem cronológica do momento em que o salmista estava passando, que as cordas da morte o envolveram, que ele estava no momento de aflição. Então ele clamou pelo Senhor, e aí ele pôde dizer em louvor: eu amo o Senhor porque o Senhor me respondeu. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei o seu nome durante toda a minha vida. Esse salmo, esses versos, na verdade, eles expressam uma agonia e uma tristeza em que o salmista estava vivendo. Mas ele foi salvo porque ele invocou o nome do Senhor, como nós vimos no verso 1 e no verso 2. Então, o homem, ele vive nessa terra, e ele está submetido nessa terra a tristezas, a agonias. Nós sabemos disso, que a nossa vida, ela vai passar, nós passaremos em nossa vida por momentos difíceis, por momentos de angústia, de tristeza, a ponto de que a gente pode até declarar que as cordas da morte, elas estão nos envolvendo. Mas o fato é que a promessa do Senhor é que todo aquele que invocar o nome dele, como nós lemos, será salvo. E por causa disso, o Senhor garante a nós uma salvação eterna. Então, o salmista, ele foi submetido a esse pecado, ele foi submetido a essa agonia, a essa tristeza. Mas Deus, em sua tolerância, Ele permitiu que o pecado permanecesse, para que através de Jesus Cristo Ele revelasse a sua justiça para aqueles que depositam a sua fé nele.
Lá em Romanos, capítulo 3, verso 25, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, dessa tolerância de Deus em deixar que o pecado prevaleça. O texto diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Ele está falando de Jesus Cristo. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele permitiu que o pecado prevalecesse, para que Ele pudesse revelar a Jesus Cristo, e essa agonia e essa tristeza causada pelo pecado, ela pudesse ser deixada de lado, a ponto de que aqueles que creem em Jesus Cristo possam viver uma vida de descanso no Senhor, apesar dessa agonia, apesar dessa tristeza. Então a resposta de Deus frente à angústia dos homens, ela está firmada em algo imutável, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para morrer pelos nossos pecados, e Ele veio para trazer justiça àquilo que era injusto. Então todas as nossas dores foram colocadas aos pés da cruz, para que Jesus Cristo, mediante a nossa fé nele, Ele pudesse nos salvar dessa agonia e dessa tristeza. Então aqui que está a essência e o impacto do verso 1, porque ele diz que amou o Senhor porque Ele respondeu, e nós devemos também entregar ao Senhor as nossas vidas, porque Deus encontrou um caminho perfeito para as nossas aflições e as nossas dores. Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 91, o salmista descrevendo o Senhor como um Deus que guarda os nossos corações. No verso 14 ele diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei. Ele está falando aqui como se Deus estivesse falando ao seu servo. Porque Ele me ama, meu servo me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Existe uma promessa do Senhor de que aqueles que estão submetidos e debaixo do descanso do Senhor vão experimentar uma salvação eterna, vão experimentar um refúgio, um descanso, aonde aqueles que amam o Senhor estarão revestidos de salvação, e as suas maiores angústias ficarão pequenas, perto da soberana vocação que está em Cristo Jesus, em que nós estaremos diante dele por toda a eternidade. Então a garantia do Senhor e do salmista é de que o Senhor nos revestirá de salvação. O Senhor nos colocará no seu descanso, nos colocará debaixo das suas asas, nos guardando, nos orientando. Então no verso 5 ele diz: o Senhor é misericordioso e justo. Ele é misericordioso e justo. O nosso Deus, Ele é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. O Senhor protege os simples. E aqui nós podemos entender os simples como aqueles que não são orgulhosos, como aqueles cujo coração é ensinável, capaz de se submeter a uma vontade que não é a nossa, que não é a dele, mas uma vontade que é elevada. E a esses o Senhor promete salvação. Aqueles que submetem a sua vida aos pés do Senhor, crendo que o Senhor tem uma opinião melhor do que a nossa, o Senhor tem um jeito melhor do que o nosso. Então os simples são quem? São aqueles que se submetem ao Senhor, são aqueles que amam a Deus. A esses o Senhor promete uma proteção. Por isso a nossa alma, ela pode descansar no Senhor, porque é Ele quem nos livra. O verso 7 diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ele está aqui pregando a sua própria alma. Alma, retorne ao descanso do Senhor, porque Ele tem sido bom, Ele tem demonstrado misericórdia, Ele tem sido compassivo, Ele tem demonstrado a sua justiça. Através de quem? Nas nossas vidas, através de Jesus Cristo, através
da obra da cruz, através daquilo que Cristo fez, da aflição que Cristo sofreu, para que pudéssemos nos apresentar justos, íntegros, totalmente sinceros diante do Pai. Então ele declara aqui também no verso 10, que mesmo em meio às suas descrenças, ele creu, ele acreditou no Senhor. O verso 10 diz: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Aqui o salmista está dizendo que ele creu, ele acreditou, ele teve a confiança firmada no Senhor, apesar de estar muito aflito, apesar de passar por muitas dores. Nós sabemos que Cristo, ele tomou sobre si as nossas dores e ele se fez carne para morrer no nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores e mesmo assim ele foi livrado porque ele era justo. E ele tomou um lugar de glória e de majestade, ressuscitando para esse lugar de honra. E da mesma forma que Cristo sofreu e ele foi livrado da morte, nós também sofreremos morte nessa terra, para que possamos também ser revestidos e o Senhor possa ressuscitar o nosso corpo para uma nova vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Ele está citando aqui o verso 10. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Você crê nisso? Da mesma forma que o salmista diz, eu criei, por isso eu falo. O apóstolo Paulo está falando, nós também devemos tomar posse desse espírito de fé, a tal ponto de que se nós cremos, devemos professar a nossa fé em Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo sofreu e ele foi livrado da morte, nós também passaremos pela morte para que sejamos salvos e entremos em seu descanso. Passaremos da morte para a vida, porque Jesus Cristo nos resgatou e nos livrou do nosso pecado. Então esse espírito de fé, crendo e confessando a Jesus Cristo, nós devemos ter. Criei, por isso confessei. Criei, por isso falei. Criei, por isso professei a minha fé. Por isso nós devemos dizer todos os dias, Senhor, eu creio no Teu nome. Eu creio com meu coração para a salvação. Eu, Senhor, creio que a mesma palavra de fé que Cristo teve em relação ao Pai, o Senhor Jesus Cristo tem em relação à minha vida. E Ele liberou isso sobre a minha vida. Então o Senhor prometeu livrá-lo. Da mesma forma, o Senhor, através de Jesus Cristo, irá nos livrar da morte, irá nos livrar do pecado. Essa palavra foi liberada a Cristo, para que ela também venha sobre nós. E por isso esse espírito de fé, criei, por isso falei, deve estar em nosso coração. E por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala que nós devemos crer e por isso confessar todos os dias o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Confessando com a nossa boca e crendo com o nosso coração para a salvação dos nossos pecados, para a salvação das nossas vidas em Cristo Jesus. Nós devemos entrar nesse descanso, na mesma palavra de fé que Cristo teve em relação ao Pai. Os cristãos, aqueles que creem em Jesus, eles devem crer e professar, crer e falar, crer e testemunhar, crer e viver uma vida testemunhando da bondade, da misericórdia, daquilo que o Senhor vem trazer como justiça, como amor sobre as nossas vidas. Porque o mesmo poder que foi manifesto na ressurreição de Cristo Jesus será manifesto sobre as nossas vidas. Porque passaremos da morte para a vida, o nosso corpo será ressurreto e nos apresentaremos em glória diante do Pai. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa promessa. Nós viveremos um momento de aflição, de lamento nessa terra, mas esse lamento não se compara à gloriosa presença de Jesus Cristo que está nos prometida na palavra, que foi prometida na sua palavra. Então os sofrimentos que nós passamos nessa vida não se comparam com a glória que há de vir, que nos haverá de ser revelada em glória.
e precisamos nos fundamentar, assim como o salmista, na resposta do Senhor às nossas crises. Lamento e louvor, lamento, arrependimento, pranto, jejum e gratidão, louvor pelo livramento do Senhor. O salmista, no começo do salmo, ele diz: Senhor, eu te amo, porque o Senhor me livrou. Eu te amo, porque o Senhor respondeu a minha oração. Então eu amo ao Senhor, porque Ele é um Deus fiel, e Ele nos livrará desse corpo mortal e pecaminoso, e nos transportará para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, nós estamos encerrando, e eu quero que você coloque o seu coração agora em arrependimento ao Senhor, para que o Senhor lhe encha o nosso coração de amor por Ele, porque Ele tem sido fiel. Orar também pela proteção do Senhor. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor me proteja, porque eu te amo, Pai. Para que o Senhor, Ele possa liberar o descanso dEle sobre a sua vida, e para que a mesma palavra que foi proferida a Cristo, ela possa ser empenhada em nossas vidas. Nós precisamos de fé para vencer as nossas dificuldades, crendo na promessa de descanso que está em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, estaremos orando e nós vamos para um momento de oração. Senhor, louvado seja o Teu grande nome, Pai. Te honramos, Te glorificamos pela Tua palavra, Senhor, e cremos, Senhor, que a mesma palavra que foi liberada para Cristo Jesus será empenhada sobre as nossas vidas, Senhor, e tomaremos posse, Senhor, de uma nova vida em Cristo, Senhor. Não de morte, não de pecado, Senhor, não de aflição, não de lamento, Senhor, mas de alegria, de bondade, de felicidade, Senhor, de festa, de júbilo, Senhor, de gozo na Tua presença, Senhor. Nós queremos na Tua palavra, em tudo aquilo que foi proferido pelos profetas, pelos salmistas, Senhor, pelos apóstolos, Senhor. Nós cremos e nos firmamos nessas promessas, Senhor, de que o Senhor vai nos guardar, de que o Senhor tem um descanso prometido para o povo de Deus, de que o Senhor nos trará para o Pai através de Cristo Jesus, e Ele preparou um caminho perfeito para que possamos chegar até Ele, Senhor. Cremos nessa palavra e nos firmamos nela em todos os momentos da nossa vida, Senhor, para que possamos dizer: Senhor, nós te amamos, porque o Senhor respondeu às nossas orações. Te amamos, Senhor, porque o Senhor foi fiel e cumpriu a sua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome nessa noite, Pai. Nós oramos e entregamos a Ti as nossas vidas. No nome santo de Jesus eu oro, Pai. Amém. Amém. Vamos cantar. Thank you.